Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje, que possamos ter a certeza de que o Senhor Deus está conosco, preparando o nosso dia de amanhã. Ele já preparou o dia de amanhã, por isso nós podemos descansar e confiar no seu cuidado. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o cuidado que o Senhor Deus tem para com a nossa vida. O cuidado que o Senhor tem para com os que são chamados seus filhos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã, nós nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vai acontecer no dia de amanhã, se nós teremos casa, se nós não teremos casa, se nós teremos vida, se não teremos vida. Porém, quem cuida de nós é o Senhor Deus. Ao Senhor pertence o futuro, não a nós. É claro que nós não devemos ser negligentes. Nós não devemos não nos preparar para o dia de amanhã. É claro que nós precisamos ter sabedoria no gasto com as nossas economias, no gasto com a nossa saúde. Nós precisamos sim estar sempre cuidando do nosso físico e cuidando do nosso trabalho, cuidando do nosso dinheiro, porque tudo o que nós temos foi dado pelo Senhor e nós temos que ter uma boa mordomia naquilo que nós temos. Então, pensar no futuro desse jeito é importante, com esse olhar é importante, olhar de nos precavermos e de estar prevenidos para o futuro. Porém, nós temos que ter a certeza de que aconteça o que acontecer, quem estará conosco é o Senhor Deus, é Ele que dirige os nossos passos. Davi, quando foi ungido rei, ele teve que ficar na casa do seu pai até uma certa idade. Depois ele venceu o gigante Golias, depois ele foi morar no palácio com Saul, ele tocava harpa para Saul, e Saul começou, e Davi começou a sair no exército de Saul, e ele começou a ficar famoso, e Saul começou a ficar irado contra Davi, com inveja de Davi. Ele queria matar Davi com inveja para que Davi não tomasse o seu trono. E Davi teve que fugir de Saul. Por muitos anos Davi fugia do exército de Saul que procurava matá-lo. E numa dessas fugas de Davi, de diante de Saul, Davi chegou num lugar que chama Adulam, em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Isso está em 1 Samuel 22:1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então, os irmãos de Davi e o seu pai ouviram que Davi estava fugindo do rei Saul e se escondeu numa caverna. Aí a sua família foi visitá-lo. Então, a nossa família é muito importante porque ela sempre está conosco, ela não se esquece de nós. Às vezes não está perto presencialmente, mas à distância ela está sempre se preocupando, orando e cuidando da gente. Então, os irmãos de Davi foram junto com o pai de Davi, mas eles só visitaram Davi, eles não ficaram com Davi. Quem foi que ficou com Davi? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Não foi a família de Davi que ficou com ele, foram esses homens que ele nem conhecia, homens que estavam tão necessitados quanto ele, homens que estavam fugindo
talvez de dívidas. Aqui fala, né? De endividados, amargurados de espírito. E ele se juntou a esse homem e criou o seu exército para enfrentar Saul. Você pensa bem que Saul tinha um exército preparado para a guerra, mas Davi não. Davi juntou pessoas que não tinham nada a ver, não entendiam nada de guerra, que não eram do exército, não eram soldados, eram homens que estavam desesperados, assim como Davi. E com esse exército, ele por muitos anos fugiu de Saul, até que Saul, numa guerra, ele se feriu, ele foi morto, ele se matou, né, na verdade, lá na guerra. E Davi, com esse exército, veio assumir o trono, com o trono de Israel. E nós conhecemos a história e sabemos que Davi foi um grande rei, que ele aumentou muito a terra de Israel, que ele se posicionou, que ele se colocou, era um rei que todas as outros reis respeitavam. Era um rei de respeito, ele trouxe paz a Israel. Apesar de ter tido muitas guerras, de ter participado de muitas guerras, mas ele trouxe a paz, preparando Israel para o próximo reinado, que seria do seu filho Salomão. Porém, quando Davi ficou muito doente, já perto de morrer, olha que interessante. Isso está em 1 Reis, no versículo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Você vê que Davi já estava à porta da morte, né? Estava velho, já não conseguia se aquecer, não conseguia se levantar, estava lá, deitado lá. Estava fraco e abatido fisicamente, não na mente, mas no físico ele estava abatido. E o que aconteceu? Eles resolveram trazer uma moça para aquecê-lo. Quantas mulheres Davi tinha? Inclusive Batseba, estava lá no palácio. Mas quem é que foi aquecer Davi? Foi as esposas dele? Não, nenhuma estava lá para aquecê-lo. Quem foi aquecê-lo foi uma jovem que eles escolheram. Então não são as pessoas que nós achamos que vão cuidar de nós, que vão estar conosco na velhice, que vão estar. Às vezes uma pessoa completamente diferente daquilo que nós pensamos. Essa era uma moça completamente diferente, não era nenhuma das esposas de Davi. Era uma outra jovem. Então, o Senhor prepara as pessoas, não somos nós que preparamos, não somos nós que temos a chave da nossa quietude, do nosso conforto. É o Senhor que prepara, é o Senhor, sempre é o Senhor que prepara. Mesmo assim, o filho de Davi ainda tentou, o Adonias tentou usurpar o trono, e ele teve que intervir para que Salomão fosse o próximo rei. Então Davi teve dificuldade do começo ao fim, desde quando ele foi ungido rei até a sua morte. Mas ele podia sempre confiar no Senhor. Tanto é que ele escreveu muitos salmos, muito. Um deles é o Salmo 32, que está escrito: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia,
como de ti esperamos. Louvado seja Deus, que possamos estar fazendo salmos de louvor ao Senhor, através da nossa certeza de que o Senhor cuida de nós e que nós podemos esperar somente no Senhor. Um ótimo dia a todos, obrigado por assistir o vídeo. Por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Amém.